Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai Celestial, e sem ti, Pai, nada podemos fazer. Por isso estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te dar honras, glórias e louvores, e dizer que o Senhor é o nosso Pai, não somente o nosso Deus. E a tua palavra que é bendita, Senhor, venha falar aos nossos corações, mais uma vez. Por isso, Paizinho Santo, usa meus lábios, minha mente, e que teu Espírito Santo seja o nosso mestre. Abençoa cada pessoa que está através da rádio, através da fanpage, e aqueles que vão assistir também pelo YouTube. Ajuda-os, toca nos seus corações também. Por favor, Pai, é o pedido que nós te fazemos, e já te agradecendo no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Aqui estamos. Aí está a vovó Simone. Pai do Senhor, vovó. Tudo bem com a senhora, vovó Simone? É prazer ver a senhora aí. A senhora não apareceu de manhã. Eu não vi a senhora lá. Foi um show, viu? A segunda parte em português. Foi muito lindo. Os irmãos que estavam participando da pergunta. E até que, enfim, a primeira pergunta que eu tinha feito sobre o exército foi respondida, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Mas vamos lá, vamos ao estudo bíblico. Nós vamos falar hoje sobre... o Senhor Jesus nos deu um grande exemplo, né? Mostrando a parábola do semeador. Na semana retrasada, eu não estive a semana passada, mas na semana retrasada nós falamos que muitas pessoas, incluindo pastores, evangelistas e etc., pensam, né, e dizem que são filhos de Deus, né? Mas eu fiz a pergunta, mas será que são mesmos? E depois nós lemos aqui 3 versículos bíblicos, né? E nós pudemos ver, para sermos filhos de Deus, existem requisitos, né? Requisitos. Não é dizer que é filho de Deus. Não é não. Se você não ouviu, não viu, vai lá, assiste lá, ou no fanpage da rádio, onde você está, ou no YouTube, também está lá, tá tudo em seguidinha, até mais fácil, tá bom? E você pode assistir, e para você poder entender o que vamos estar falando agora. Que vamos falar que Jesus nos deu um grande exemplo, mostrando a parábola do semeador. Ela disse que estava ocupada numa palestra para implante de dentes. Oh, maravilha! Maravilha! Eu fiz implante de dentes há muito tempo atrás, quando estava no Brasil, na parte de baixo. Eu fiz. Antes de vir embora, antes de regressar aos Estados Unidos, melhor dizendo, eu implantei 4 dentes aqui embaixo. Hoje é diferente, né? Hoje está tudo mais diferente do que foi no meu tempo. Mas tudo bem. Mas é isso aí. Vamos lá? Eu não tive participando de palestra do doutor com o filho lá em Santos. Eles fizeram... É uma operaçãozinha, na verdade. Né? Mas vamos lá. Eu sei como é que é. Mas vamos lá. É muito interessante. Eu quero que cada um de nós que estamos aqui, você que vai estar assistindo, seja pelo YouTube, seja pela fanpage da rádio, né, ou pela minha página mesmo, pessoal, eu vou deixar uma pergunta para você primeiro, porque a hora que eu entrar no tema você já vai entender. Você precisa saber, como eu preciso saber, que tipo de solo somos nós. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Que tipo de solo somos nós? Porque vamos falar da parábola. Vamos falar a primeira parte da parábola do semeador. Que está no livro de São Mateus, capítulo 13. Abre a sua Bíblia, versículo de 1 a 9. E nós vamos ler aqui. Vou botar aqui na página da... Abri interessante, eu abri o microfone da rádio, mas não abri a tela agora, eu abri a tela. Esqueci. Mas não tem problema não. Assim mesmo é. É assim mesmo. O interessante que eu falei agora há pouco sobre isso. O que Jesus falou, né? Jesus falou para nós que no mundo nós íamos ter aflições. Não existe pare de sofrer. Isso é mentira. Quem fala lá pare de sofrer são os que mais enganam as pessoas. Roubam carro, roubam casa, roubam dinheiro, roubam tudo das pessoas. E as pessoas ficam num sofrimento eterno depois. Porque aqui na terra é eterno. Até que Jesus venha
é complicado. Mas, vamos aqui, ok? A palavra a parábola do semeador, ela é muito interessante. Está aqui na tela da rádio. Mas, Vó Simone, o importante é o que a senhora acabou de dizer para mim. Se não estiver firme na palavra, vó, é muito difícil. Eu digo para a senhora com toda sinceridade. Se não estiver agarrado na palavra, mas agarrado. Sabe o que é agarrado? E nós vamos falar sobre isso dentro desse tema aqui. Não completamente tudo hoje, por quê? Porque nós vamos falar só a primeira parte, que é essa, e depois, na semana que vem, a outra parte. Se a sua irmã quiser compartilhar com mais 2, 3, 4, 5, 6, 10, pode também. Tá bem? Compartilhar esse vídeo aí. Tá bom? Para que a pessoa possa assistir agora ao vivo. Vamos lá. Mateus 13, de 1 a 9, diz assim: Tendo Jesus saído da casa naquele dia, ele saiu da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Jesus gostava da praia, né? Já percebeu? Não as praias de hoje, que são praias muito poluídas em todos os aspectos, né? Jesus não era surfista, mas ele gostava do mar. Gostava, com certeza. Ele gostava de comer um peixinho, né? Quem que não gosta de um peixinho? Ele que criou, né? E que passa aqui? E juntou-se muita gente ao pé dele, quer dizer, veio uma multidão, né? De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Quer dizer, imagina uma congregação aí de mais de 500 pessoas, eu imagino. Uma multidão para poder ouvir Jesus falar. Está certo que Jesus, ele era reconhecido, né? Jesus era reconhecido como o Filho de Deus. Ele era reconhecido por muitos, né? Ele era reconhecido por muitos como o Filho de Deus. Agora, o interessante é que ele ensinava as pessoas. Ele ensinava, né? Sabe o que me chama a atenção em Jesus? Ele ensinava as pessoas, por quê? Porque as pessoas, naquela época, né, os religiosos daquela época, eles tinham as leis de Moisés. As leis mosaicas, né? Então, como eles já tinham uma parte de algo de ensinamento, Jesus começou a ensinar eles. Mas Jesus ensinava já mostrando o que ia de vir. E dentro dessa parábola que nós vamos comentar aqui um pouquinho, ele se sentou, né? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Porque parábola não é história. Uma parábola não é uma história. É uma forma de mostrar uma realidade de uma outra maneira. A parábola do filho pródigo. O pródigo é aquele pródigo quer dizer gastador. Que gasta sem medida. Isso é pródigo. Quer dizer isso, pródigo. O filho pródigo, o filho gastador, o filho que consome tudo. E aqui Jesus, ele contou, e é mentira, não é uma história, é uma realidade. Mas para não ser ofensivo, era parábola. E o que Jesus falou aqui, nós estamos vivendo hoje. Estamos vendo hoje. Na nossa cara. Que Jesus começa dizendo assim: eis que um semeador saiu a semear. Um semeador significa o quê? Um pregador, um ensinador. Os que falam a verdade, óbvio, não é qualquer um. Não, qualquer um não. Mas ele se referiu a um semeador. Semeador com semente, né? Se refere a hoje. O que aconteceu? Ele saiu a semear. E quando semeava, quer dizer, ele enfiava a mão na bolsa dele de sementes, né? Uma parte de semente caiu ao pé do caminho. Lógico, quando ele enfiava a mão, enchia a mão para tirar as sementes, algumas já caíam ali no pé do caminho. Interessante isso. Se você prestar atenção, analisar como você precisa analisar essa primeira parte, você vai ver que
existe algo muito profundo que Jesus quis mostrar aqui. Algumas sementes caíam ao pé do caminho, quer dizer, ele estava andando e a semente caiu ali. Ele não ia parar para pegar uma, duas, ou três, ou quatro, sei lá quantas sementes. Ele seguia andando. O que acontecia? E vieram as aves estavam ali, vieram as aves e comeram a semente. A semente não chegou nem dar sinal que ia brotar alguma coisa. Porque ela caiu ali, logo vieram as aves e pá, comeram e foram embora. Interessante. E outra parte, veja bem, e outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Olha que interessante isso. Eu começo a pensar nisso. E o que aconteceu? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Isso nos lembra, a mim principalmente, me lembra muitas coisas, muitas pessoas. É como diria a irmã Vânia, muitas pessoas. Irmã Vânia lá de Portugal, muitas pessoas. Interessante isso. E a outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Eu garanto que a avó Simone não é semente que caiu entre espinhos. Não. Não pode ser. Porque se fosse, ela não estaria aqui falando o que falou. Porque ali mostra que as que caíram entre os espinhais, ou entre os espinhos, não chegaram, não deram nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque foram sufocadas e morreu. O primeiro caiu, as primeiras sementes, porque não podemos esquecer, porque o importante são as duas coisas. É a semente e o solo. Por isso eu perguntei no início. Pensa que tipo de solo você é. Que tipo de solo eu sou. Que tipo de solo nós somos? Essa é a verdade. Por quê? Porque as que caíram no caminho, veio a ave e comeu. Puxa, não deu nem tempo. O outro caiu entre as pedras, não tinha muita terra. Quem planta sabe. Tem lugares que você vai plantar, não dá para plantar. Não dá, mesmo que você are a terra, não dá. Não dá. É muita pedra, é muito pedaço de pau seco. Não tem como. E a outra parte caiu entre os espinhos. Mas logo veio, os espinhos cresceram. A outra, como não tinha terra, o sol veio, secou, queimou a raiz, não tinha raiz. E outros, o espinhal veio e os espinhos vieram e acabaram. Agora, a outra caiu em boa terra. E deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele quer dizer, se você pode entender o que eu estou dizendo, você entenda. Se você pode entender o que eu estou dizendo, veja que tipo de solo que você é. Veja que tipo de solo que eu sou, ou que nós somos. É o que Jesus está dizendo. A semente que é lançada hoje, todos nós sabemos, é essa semente. Que muitos já não querem mais nem carregar ela no bolso, na bolsa, na mão, etc. Essa aqui é a semente. Hoje é isso aqui. Por isso que Jesus usou, por um tempo futuro, em um tempo uma parábola. Uma forma de contar algo que ia suceder no futuro. Né? Hoje existem pessoas em muitos templos, que chamamos de igreja, né, grupo, que não aceitam a palavra. Elas vivem no pecado, elas vivem no erro, vivem se adulterando, se prostituindo, roubando, enganando, e eles não querem saber da verdade. Por isso que está o fracasso dos estudos bíblicos nas igrejas hoje em dia, porque as pessoas não querem ouvir a verdade.
E por isso eu fiz a pergunta. Veja bem que tipo de solo que você é, que nós somos, em relação à palavra. Porque na segunda parte da semana que vem, nós vamos ver isso. Aí é pesado. Aí é pesado. Que tipo de solo você é? Que tipo de solo eu sou? Aonde estamos nós localizados? No caminho, nas pedras, nos espinhos ou na terra boa? Por isso que isso aqui é parte da semana retrasada, quando eu falei aqui, que muitos pensam que são filhos de Deus. Pensar qualquer um pensa. Mas não é todo mundo que é filho de Deus. Não. E não estou me referindo a pessoas que não conhecem, não, estou me referindo aos que conhecem. Porque os que não conhecem, eles não são mesmo. Eu já expliquei sobre isso, e na adoção, que vamos estar falando na sexta-feira, se o Senhor não voltar, vamos estar falando mais sobre isso, que esse é o tema. E entrou esse pedacinho nesse estudo bíblico sobre a palavra. Muitos pensam que são filhos de Deus, que vão para o céu. Mas nós lemos lá onde Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ponto, não foi eu que falei. É o Salvador que falou. O Senhor de toda a glória foi quem falou, não fui eu. E ele deixou claro, nem todo, não adianta. Você pode tocar, você pode cantar, você pode pregar, você pode até morar dentro da igreja lá do templo. Se não caminharmos sobre esta palavra, e sobre esta palavra, sobre e sob, em cima e embaixo desta palavra, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos chegar lá. Não adianta, nós não vamos chegar. Por isso a importância de nós esquadrinharmos essas escrituras. Jesus foi claro, Jesus disse, sabe, vocês erram. Vocês erram. Sabe por que vocês erram? Primeiro que vocês não esquadrinham a palavra. Esquadrinhar é um manuseio lento, com meditação. E depois ele disse, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Você pega a Bíblia, abra, ok, Jesus, os hijos aqui, ok, tá bom, amém. Não é isso que se refere a ler a Bíblia. Ler a Bíblia é você de sentar, meditar, marcar certas partes, ok? Marcar certas partes. Tem isso. Isso é esquadrinhar. Eu quero mandar aqui um abraço para Valdirene Farias. Eu não sei onde está a Valdirene. Ela não apareceu aqui na tela para mim, mas eu estou vendo pelo meu monitorzinho que ela está assistindo. Eu não sei onde ela está. Mas nós temos que prestar atenção, sabe? Eu não vou falar da política, mas deixa eu só fazer dar um exemplo. Dar um exemplo. O Senhor de manhã falou no meu coração que o Brasil, as igrejas, pastores, deram muito campo para o diabo. Abandonaram missões mundiais. Deixaram o pecado entrar dentro das igrejas. O mundanismo. E o diabo aproveitou a oportunidade. Deram a chance para ele. Então ele falou o seguinte, então deixa eu governar esse povo agora. Já que eles querem que eu esteja lá, deixa eu governar eles. E se ele governar eles, a igreja não anda, vai ser uma miséria. Porque as pessoas se esquecem o que disse 2 de Crônicas, capítulo 7. Que se esse povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos da Espírito, parece que o povo está vendo que a coisa é mais feia do que está sendo mostrado, porque é muito feio mesmo. Eu não sei se você sabia que Venezuela, em 1990, era o país mais rico da América do Sul. Era. Entrou lá porque isso não é um comunismo. Não, isso não é comunismo. Isso é bandidagem. É aliar-se com Satanás, que ele é ladrão, bandido. Assim como está a Venezuela, está Cuba e outros países. E aí querem entrar no Brasil. E aí tinha gente para isso.
que vocês sabem que de onde é a origem do Lula e a sua gangue. E o Brasil, como é hoje governado por bandidos, vocês estão vendo. Imagina um governo bandido na mão. Então agora o povo está tudo aí. Mas não adianta simplesmente ficar orando agora e jejuar agora só não. Não. Tem que continuar e mudar a vida. Os crentes têm que voltar a olhar para a palavra. Por isso que esse estudo bíblico, nessa parte de agora, é para mostrar para nós que tipo de solo nós somos. Porque se Deus permitir que não entre um bandido, não pode se acomodar, não. A igreja tem que voltar no caminho que era antiga, das sendas antigas. Santidade, pureza, não querer saber do mundo. Voltar às Escrituras. Eu estou falando Escrituras. Não adianta. Porque nós estamos num lugar hoje, nós estamos vivendo em um tempo onde dentro das igrejas existe caminho, crentes caminho. Existe crentes pedregais. Existe crentes espinheiros. E existe crente boa terra. Nós vamos ver isso na segunda parte, semana que vem. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então a pergunta que eu quero deixar para nós hoje aqui, para você, para mim, para nós, é que você pense, que eu pense, que nós pensamos, que tipo de solo nós somos? Qual desses 4 solos eu sou que você é? Qual? O diabo sorriu, falou, opa, deixaram eu entrar, agora eu quero governar eles. Porque existe partido político e existe gangue de bandidos. Eu estava vendo ontem reportagem na televisão aqui, hispana, que passa muito isso. O que tem de venezuelanos saindo da Venezuela todo dia? Sem rumo! Muitos indo para Peru, outros indo para Equador, que é tudo divisa, outros indo para o Brasil. Gente, eles estão morrendo de fome. E era um país rico, que tinha reservas de petróleo, mas deram a mão para esse tal de Cuba aqui, que são endemoniados também. Gente usado pelo inferno, e querem entrar no Brasil. Agora depende de cada um daqueles que estão lá, que vão votar. Que orem, não é só orar. E outra coisa, eu estava prestando atenção, não é só botar o presidente. Tem que ver quem vai ser o senador, tem que ver quem vão ser os deputados federais, tem que ver quem vão ser os deputados estaduais, tem que ver tudo isso, não é só o presidente. Mas o povo tem que entrar no caminho. Gente, olha aqui, ó. Quando Tomé chegou para Jesus e disse para Jesus o que ele disse, se Jesus tivesse isso na mão, isso aqui na mão, a Bíblia, ele ia dizer, como é que é, Tomé? Tu disse que tu não sabe para onde que eu vou? E tu disse que não sabe qual é o caminho? Ele ia pegar isso aqui e dizer, ó, Tomé, ó, eu sou o caminho. Ele ia fazer assim, ó, eu sou o caminho. Tomé, ei, Tomé, eu sou a verdade. Não entendeu ainda, Tomé? Aí, Tomé, ó, eu sou a vida. Eu queria fazer. Mas o povo hoje não quer saber de igreja, de estudo bíblico. O povo não quer saber de levar a Bíblia para a igreja. O povo quer andar de telefonezinho moderno na mão lá na igreja, que não é Bíblia. Se acaba a bateria, ou se cai, se quebra, acabou a Bíblia, não tem mais nada. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus disse algo que as pessoas às vezes nem lembram. Jesus disse, olha, ei, vocês se ligam, hein? E não tinha isso aqui ainda. Eu estou dizendo as minhas palavras. Se liga, mano! Olha, os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Porque vai haver um novo céu e vai haver uma nova terra. Você sabia? Depois que acabar o milênio, vai ser feito um novo céu, nova terra, onde habitará a justiça. O céu e a terra será a mesma grei. Vai ser uma coisa só, para aqueles que vão estar eternamente com o Senhor. Então, irmãos, nós estamos em um tempo de começar a olhar para nós mesmos, deixar de olhar para o mundo, porque tem crente mundano, cultos mundanos, cultos que parecem uma boate, tudo de luzinha piscando, e crente de brinco, de rabinho de burro. Tudo isso é coisa do mundo.
Tudo isso é coisa do mundo. E se você vai lá em Santiago, no capítulo 4, você lê esse capítulo, você cai duro. E ele começa dizendo que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, que nós não devemos ter amizade com o mundo. Está lá. Ele nos chama de adúlteros e de adúlteras, mas não é adúlteros sexualmente falando, é adúlteros da palavra. Adulterando a palavra, não concordando com a palavra, não aceitando a palavra. Nós não podemos pensar que vamos para o céu desta forma. Ou nós vivemos a palavra e sofremos pela palavra para viver uma vida de santidade para Deus, ou preparemos para estar aqui na grande tribulação e depois aí, se quiser ser salvo, degolado para poder subir. Para poder subir não, vai ficar numa espera para depois então estar com o Senhor no milênio. Sabia disso? Porque está escrito lá. Como vai ser esse processo, eu não sei, a Bíblia não fala. Se fala que vai ter que morrer. Vai pagar o preço do céu, que é o sangue. Eu já dei esse estudo bíblico, inclusive está no YouTube. Se você entrar lá, você vai ver esse estudo bíblico que eu dei sobre o preço do céu. Então, irmão, eu quero deixar para você nessa tarde sobre simplesmente essa pergunta, para seguirmos na outra semana, na segunda parte desta parábola. Eu quero saber de você, eu quero saber de mim, que tipo de solo nós somos. Que tipo de solo você é? Tá entendendo como é que é o negócio? Quando Jesus falou essa parábola, ele estava se referindo justamente para os dias de hoje também. Tem crente caminho, tem crente pedregal, tem crente espinhos, e tem crente boa terra. Está me entendendo como é que é o negócio? Essa palavra não é só para vocês, não, é para mim também. Eu tenho que me espelhar nela também. Eu tenho que começar a olhar para mim também e ver que tipo de solo eu sou, que tipo de solo eu sou. E enquanto estamos aqui, nós temos condições de mudar de categoria de solo. Deixar que o Espírito Santo regue a nossa vida. Amém? É isso para hoje. É pouco? Não. É o suficiente para você e eu ficarmos pensando, para você voltar na semana que vem, na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, você vai ver a segunda parte. Aí você vai ver o que é difícil. Aí você vai ver a qualificação do que nós estamos falando aqui. Beleza? Bom, eu quero agradecer a Deus, só isso, por essa grande oportunidade de poder estar aqui desde manhã cedo às 10 da manhã, com as perguntas, depois às 11h30, agora às 2 horas, agora são 3h30, quase 3h30. Gente, eu agradeço a Deus e ore por nós. Amanhã teremos aqui pregação em inglês, pastora Simone desde a Califórnia, ao vivo. E você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você lembrou agora, opa, pum, manda para lá, e que eles possam estar assistindo. Agora eu te convido, não perca, semana que vem nós vamos ver a conclusão disso, ok? Ela está dizendo a vó Simone aqui, ó, solo fértil, com sede da palavra de Deus. Amém, vó Simone. Amém, vó Simone. Eu sei que a coisa não é fácil. Tá bom? Eu agradeço a senhora, eu agradeço a Valdirene Farias. Ela não entrou aí, mas eu estou vendo ela aqui. Eu tenho uma forma de ver as pessoas. Tá beleza? Então, gente, vamos orar, agradecer a Deus por esta parte tão linda que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Não tem, para mim não tem. Se tem para você, eu não sei, mas para mim não tem. Porque tem muitos crentes que hoje dizem assim, ai pastor, as coisas não são bem assim, pastor. Como que não é bem assim? Se está escrito, como é que não é bem assim? Ah, os tempos estão modernos. Ok, o tempo para ficar moderno, para ficar velho, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Põe na sua cabeça, querido. Ô querida, põe na sua cabeça. A palavra de Deus, ela é eterna. Eterna. A palavra de Deus se refere ao próprio Senhor Jesus. Como é que muda? Vocês já viram Jesus mudar? Se refere a Ele. A palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. E voltaremos amanhã, se o Senhor permitir, com as 2 pregações em inglês, uma ao vivo às 11h30 da manhã, né? Com a pastora Simone. E na sexta-feira vocês não percam estudo bíblico, eu estou dando sobre adoção, hein, gente? Está forte. Sexta-feira às 10 da manhã em espanhol e 11h30 em português. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido,
Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai Celestial. E sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Pai, estamos mais uma vez aqui, diante da Tua presença, para te dar graças e te dizer muito obrigado pela Tua palavra. Palavra poderosa, palavra santa, palavra bendita e aceitável, que possa tocar os corações daqueles que vão assistir pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pela fanpage. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, cada um daqueles que estão conectados conosco agora. Que o Teu Espírito Santo vá tocando nas vidas e vá falando aos seus corações. Pois nós te damos graças por tudo, ó Pai. E o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.